E agora, ok, vamos agora falar sobre as propriedades das funções curvilíneas complexas, tá? Das funções complexas integrais curvilíneas complexas. Então, a primeira propriedade que a gente pode salientar é a seguinte: se o z de t representa c, então o z de menos t representa o caminho menos c, com o t partindo de menos b até menos a. Então, isso aqui é simplesmente o caminho inverso. Então, se você tem um caminho de a a b, de z1 a z2, você pode definir o caminho inverso de z2 a z1, você representa esse caminho por menos c. Ok? A segunda propriedade é a propriedade da soma de caminhos, né, de arcos. Né? Então, se C1 liga o ponto Z1 a Z2 e C2 liga Z2 a Z3, então você pode definir a soma dessas, a integral, então você pode definir o caminho resultante C como sendo C1 mais C2. Isso terá reflexos lá na hora que a gente estiver fazendo a integração, porque você pode fazer a integração por trechos, né? Faz a integração no trecho C1, depois você faz a integração no trecho C2, como tem que ser, tá bem? E além disso, se você tem, você pode definir também o caminho C1 menos C2, desde que o C1 e o menos C2 têm os mesmos pontos finais. Tá? Então, se você pegar o C1, né, C1 mais C2, então você pode definir o menos C2, que seria percorrer essa curva no sentido inverso, e o ponto final de menos C2 vai coincidir com o ponto final de C1. Ok? Uma terceira propriedade, um tanto quanto óbvia, é se você tiver uma constante z0, a integral de f de z vezes essa constante é essa constante vezes a integral de f de z no caminho que você considerou. Uma outra propriedade que a gente pode destacar aqui é que, dado duas funções complexas, f de z e g de z, seccionalmente contínuas no caminho C, então a integral da soma ela pode ser escrita como a soma das integrais nesses intervalos. É uma propriedade, não é novidade, porque ela se comporta da mesma forma que no caso real, que a gente já conhece. Tá? Então, não tem nada a destacar aqui. Uma outra propriedade é que, se você faz a integral no caminho inverso menos c, tá? Essa integral você pode mostrar, então aqui nós estamos demonstrando que essa integral corresponde a você fazer uma integração no intervalo de menos b a menos a, onde a sua variável independente agora ela tem o t é substituído por menos t, então você tem essa representação aqui e portanto essa derivada aqui é z' menos dt. Então esse menos aqui ele estava ligado à derivada da variável interna aqui menos dt. Tá? Então esse menos vem daqui, então fica dessa forma. Se você fizer uma mudança de variável ou de parâmetro, chamar o menos t de tal, então você pode reescrever essa função
da seguinte forma: onde tem menos t, você substitui por tal, tá bom? Então você vai ter menos dt, isso vai dar d tal, então some o sinal negativo aqui, mas aqui, quando você vai substituir os limites de integração, quando você fez essa mudança de parâmetro independente, a integração não é mais de menos b a menos a, vai ser agora de b a a. O sinal sumiu porque você pegou esse menos t aqui, só que ele reaparece quando você inverte os limites de integração. Então, então com isso, essa integral aqui passa a ser a integral de menos c de f de z dz é menos a integral de ab de fz de tal, z' de tal, de tal. Ok? Então, essa é a integral que você obtém, levando em consideração que você redefiniu o parâmetro E. Ora, aqui, por sua vez, essa integral, na realidade, é menos a integral em C de f de z dz, né? Como a gente pode comparar. Então, a integral de f de z dz no caminho menos c é menos a integral no caminho c de f de z dz. Como uma última propriedade dessa parte de funções complexas, de funções curvilíneas, nós vamos considerar a seguinte. Então, se você tiver um caminho C1 definido no intervalo AB e C2 um caminho C2 no intervalo CB, então você pode fazer a integração geral, se esses pontos se encadeiam, como eles se emendam esses intervalos, você pode fazer a integração C, que é composto do caminho C1 mais o caminho C2, dessa forma aqui, tá? Parece óbvia, né? Então aqui a gente não tem nenhuma novidade. Ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos realizar uma série de exercícios para que a gente possa explorar melhor essas propriedades. Tá? Então vou começar aqui pelo exemplo 1. No exemplo 1 nós temos que calcular essa integral num caminho C qualquer de 1 sobre z, tá bom? Dessa no plano complexo. Tá? Então a gente começa em que o z ele é um número complexo unitário, né, dado dessa forma aí. O módulo unitário dado dessa forma aí. Z igual a E elevado a I θ, onde o θ está limitado ao intervalo de 0 a π. Tá? Então nós vamos considerar inicialmente que nós vamos estar percorrendo um caminho em que o Z1 é igual a 1 até um ponto, Z2 é igual a 2, tá? E depois nós vamos considerar outros caminhos. Então, se a gente considerar esse caminho C1, a nossa integral ela vai fornecer o seguinte valor. Então, a integral de 1 sobre z no caminho C1 é a integral do θ variando de 0 a π, do dz, onde o dz é I elevado a Iθ, dθ, tá? Dividido por z, que é elevado a Iθ, então a gente encontrou o valor Iπ para essa integral. Se a gente fizer a situação inversa, se nós quisermos calcular essa integral, mas percorrendo o caminho C2, tá? O caminho C2 que sai do Z1 vai para o Z2, mas por esse percurso no sentido horário, tá bom?
Então a gente pode aproveitar e pegar uma das propriedades que a gente já enumerou, aquela que diz respeito à inversão de caminho, dizer que a integral de f de z dz no caminho C2 é menos a integral de f de z no caminho inverso, né? Então, se você fizer isso aí, então a sua integral vai começar no caminho de menos C2, então ele tem início em menos π, aliás, ele tem início no ponto π e vai até o ponto 2π, ok? Então ele vai até o ponto 2π, ok? Então, fazendo essa integral, então você vê que você vai ter um resultado inverso, né? Do que você teve, por exemplo, no caminho C1, tá? Mas se por outro lado você quiser percorrer uma curva fechada que é dada pelo caminho C1 mais o caminho menos C2, você vai ver que lá no final você vai ver que o resultado da integral vai ser 2πi, né? Onde o caminho que você vai percorrer vai ser C1 mais menos C2, tá ok?